Em 1835, William Foy, um afro-americano que vivia na região nordeste dos Estados Unidos, entregou seu coração a Cristo e tornou-se membro da Igreja Batista do Livre Arbítrio. Em 1842, enquanto William Miller estava pregando sobre o fim do mundo, William Foy se preparava para ser ordenado como ministro episcopal batista, e ele teve duas visões. Por causa dessas visões, Foy começou a viajar pela área local, relatando suas visões a vários grupos milleritas. Ele afirmou ter recebido uma série de visões de Deus e publicou um panfleto intitulado A Experiência Cristã de William Foy. As visões de Foy eram altamente controversas na época, pois desafiavam a noção predominante de que apenas homens brancos poderiam receber revelações divinas. Apesar disso, Foy tornou-se um orador popular e viajou por todo o nordeste dos Estados Unidos, apresentando suas visões para grandes audiências. Ele ganhou seguidores entre o público branco e negro, e sua mensagem de igualdade espiritual tocou o coração de muitas pessoas. O historiador adventista do sétimo dia, J. N. Longborough, escreve: com bom domínio da linguagem, com apurado poder descritivo, ele causava sensação por onde passava. Ele era convidado para ir de cidade em cidade para contar sobre suas visões maravilhosas que havia visto. Para acomodar as multidões que se reuniram para ouvi-lo, grandes salões foram preparados, onde ele contava a milhares o que lhe havia sido mostrado do mundo celestial. Certa vez, Foy visitou Portland, em Maine, cidade de Ellen Harmon, em 1844. Ele foi aceito pelo líder millerita local, John Pearson, e Foy havia ido até lá para contar suas visões no salão onde os milleritas Ellen Harmon e sua família frequentavam. Em uma entrevista, Ellen White revelou que assistiu às palestras de William Foy tanto em sua cidade natal, Portland, quanto na cidade vizinha de Cape Elizabeth. Ela disse: ele veio até o nosso salão onde a gente frequentava, o Beethoven Hall. Isso foi pouco tempo depois das visões de 1842 em Portland, Maine. Fomos até Cape Elizabeth para ouvi-lo palestrar. Papai sempre me levava com ele quando íamos assisti-lo. Isso foi antes de conhecê-lo mais de perto. Com o tempo, Ellen Harmon tornou-se bem familiarizada com William Foy e as visões que ele dizia receber de Deus. Delbert Baker, um escritor adventista do sétimo dia, autor de um livro que foi dedicado a William Foy, disse: Ellen White disse muitos anos depois que tinha cópias das visões de Foy e que tinha ouvido o visionário falar em várias ocasiões. Então, ela estava familiarizada com ele e com o seu material. Em dezembro de 1844, depois do desapontamento, Ellen Harmon supostamente teve sua primeira visão. O mesmo autor adventista, Delbert Baker, escreveu: pouco depois de Ellen ter sua primeira visão, Foy a procurou e expressou seu desejo de falar com ela. Referindo-se a esse encontro com ele, ela disse: tive uma entrevista com ele. Delbert continua: não temos registro da conversa deles entre Ellen White e William Foy, mas muito provavelmente Ellen e Foy trataram de falar sobre as visões e o que ela tinha visto e o que ele tinha visto, e talvez os fenômenos físicos que aconteciam durante as visões de ambos. Na mesma noite, após a conversa pessoal entre Ellen White e William Foy, Ellen estava programada para falar sobre sua primeira visão em uma reunião realizada a leste de Portland. Sem que Ellen soubesse e sem avisá-la com antecedência, Foy decidiu comparecer na reunião. Enquanto Ellen falava e descrevia a visão que havia recebido, Foy se levantou, interrompeu Ellen e disse em alta voz que a visão que ela havia recebido era exatamente o que ele tinha visto antes nas visões dele. Ele se desculpou pela interrupção na reunião e foi embora, e nunca mais teve contato com Ellen White depois disso. Mais tarde, em 1845, William Foy publicou e registrou os direitos autorais de todas as suas visões, o que muitos acreditam ter sido um movimento para evitar que outros visionários utilizassem as suas visões como parte das apresentações deles. Ellen Harmon deixou sua casa em Portland, Maine, em janeiro de 1845, com apenas 18 anos de idade. Segundo o que ela diz, ela teve uma visão em dezembro de 1844
bem como um chamado para viajar e compartilhar a sua visão com outros milleritas no estado do Maine. O grande desapontamento ocorreu 3 meses antes e a população conservadora da Nova Inglaterra não conseguia ainda entender por que o millerismo havia sobrevivido aos amargos desapontamentos tanto de 1843 e 1844. Mesmo antes dos desapontamentos, muitos acreditavam que haviam argumentos suficientes em favor de uma vida santa, regrada e respeitosa, mas sem necessariamente alinhar esse comportamento a um suposto retorno eminente de Cristo. Enquanto a maioria dos milleritas silenciosamente se juntou às principais denominações clássicas, como os batistas, metodistas, entre outros grupos, os grupos dos crentes adventistas fanáticos e espiritualizadores foram se espalhando por todo o nordeste dos Estados Unidos, alguns deles na cidade natal de Ellen, Portland. Eles adoravam, tecnicamente, com propriedade de conduta no Beethoven Hall. No entanto, as reuniões dos outros adventistas, onde Ellen participava, preferiam as reuniões que eram exclusivamente nas casas particulares e com cultos que eram caracterizados pelo beijo santo, gritos e cantos altos, prostrações físicas, lava-pés promíscuos, batismos múltiplos por imersão da mesma pessoa, estranhas exibições de humildade voluntária, como por exemplo engatinhar, latir, e as apresentações de alguns visionários, que eram principalmente mulheres. A primeira viagem de Ellen Harmon a levou de sua casa em Portland, Maine, para a cidade de Polônia, cerca de 70 quilômetros ao norte do estado. Ela viajou de trenó com o seu cunhado, Samuel Foss, para visitar suas irmãs, onde ela relatou publicamente, pela primeira vez, longe de Portland, a visão que supostamente ela teria recebido de Deus. Ela então seguiu para a cidade de Orrington, 150 quilômetros a nordeste, onde ela conheceu, segundo ela, Tiago White. Os dois jovens viajaram juntos então para Garland e depois retornaram cerca de 10 quilômetros para a cidade de Exeter, onde ficariam na casa de um homem chamado Israel Damon. Nessa casa, Ellen teve a sua segunda visão durante um culto privado que ocorreu na residência deste homem. Em seguida, todos viajaram para a cidade de Atkinson e lá a permanência deles se estendeu além do planejado, e uma Ellen White que poucos conheciam se revelou pela primeira vez. Ao longo da parte final deste episódio, iremos mencionar muitos nomes, documentos e detalhes de um dos momentos mais críticos e reveladores da vida de Ellen White. Por essa razão, iremos organizar a narrativa através dos personagens que estavam presentes naquela noite de 15 de fevereiro de 1845. Este é Israel Damon, pregador viajante da região do Maine, que era licenciado para pregar, liderar e organizar cultos. Ele já tinha mais de 10 anos de experiência em pregações e originalmente pertencia à Igreja Cristã Universalista. Israel Damon havia se convertido ao millerismo e, após o desapontamento, se tornou membro do grupo dos Adventistas Espiritualizadores, que acreditavam que a porta da graça estava fechada e Deus não salvaria nenhum ser humano após 1844. Ele era conhecido por suas pregações que estimulavam os milleritas a parar de trabalhar, pois Cristo estava muito perto de voltar, e qualquer atividade profissional deveria ser deixada de lado. Esse ponto se tornou um problema sério porque 90% da região era formada por trabalhadores rurais e havia uma lei que proibia que as pessoas deixassem o campo e parassem de trabalhar simplesmente por uma questão de segurança alimentar da população. Israel Damon desafiava a lei local e era conhecido como um vagabundo arruaceiro que estimulava o crime. Esta é Ellen Harmon. À época, ela era uma moça jovem com uma saúde debilitada de apenas 18 anos de idade. Ela era considerada uma visionária, ou seja, uma mulher que recebia visões e fazia revelações para as pessoas. Ela havia recebido autorização da família para viajar e pregar sobre a visão que ela havia recebido em sua cidade, Portland. Após receber sua segunda visão em Exeter,
Ellen continuou sua viagem oficial, porém agora na companhia de Israel Damon e Thiago White. Esse é Thiago White. Ele é da cidade de Palmyra, que não ficava muito distante de Atkinson, onde estavam, cerca de 27 quilômetros. Thiago White havia se juntado ao movimento millerita e, após o desapontamento, decidiu continuar em diversos grupos que se formaram. Ele não pertencia a um movimento ou grupo exclusivo. Ao contrário disso, ele trafegava entre os crentes adventistas, que eram conservadores e tradicionais, como também entre os fanáticos. Após conhecer Ellen Harmon, ambos decidiram viajar juntos, o que era incomum para a tradição social da época, sendo que eles não eram casados. Este é James Eyre Jr. Ele era o proprietário da casa onde a sequência de cultos liderados por Israel Damon aconteceram na cidade de Atkinson. Essa é Dorinda Baker, uma outra visionária de 23 anos de idade adventista que era conhecida por ter uma saúde fraca e debilitada também. Ela era conhecida por suas visões e revelações que eram oferecidas durante os cultos organizados pelos líderes. Esse é Joseph Moulton, xerife policial da região de Atkinson. Ele foi o oficial que respondeu ao chamado naquela noite. Este é William C. Crosby. Ele estava presente na noite de 15 de fevereiro e participou do culto. Ele também foi uma das testemunhas durante o julgamento. Esse é Joel Dorr, amigo de Israel Damon e participante dos cultos que estavam acontecendo na região. Joel estava presente em diversas noites e também na noite do dia 15. Este é George S. Woodbury, adventista espiritualizador e seguidor de Israel Damon e Ellen Harmon. Ele estava presente em diversas noites e testificou no julgamento. Todos eles estavam presentes na noite do dia 15 de fevereiro, incluindo outras pessoas que serão citadas a seguir. Porém, esses eram os personagens principais diretamente envolvidos nos eventos que aconteceram. Israel Damon organizou uma série de 9 noites de cultos em Atkinson. Ele era o ancião responsável pelos encontros. Porém, ele destacou Thiago White como sendo o líder de algumas noites. Ambos também tinham responsabilidades como a pregação da noite, a organização da sequência dos eventos, batismos e assim por diante. A noite do dia 15 de fevereiro de 1845 chegou e, como combinado, todos se reuniram na casa de James Eyre Jr., na parte sudoeste da pequena cidade de Atkinson, no leste de Maine, que estava cedendo sua residência há alguns dias. Quase 30 centímetros de neve já haviam caído na cidade vizinha de Bangor naquele mesmo mês. O meteorologista de Bangor descreveu aquele sábado, dia 15, como nebuloso e com neve e granizo. Para você ter uma ideia, a temperatura máxima durante o dia era de 0 graus, mas caiu para menos 7 graus às 9 horas da noite, e os visitantes, todos eles, chegaram de trenó, vindos de outras cidades como Exeter, Garland, Orrington e etc. Uma das razões pela qual a residência da família Eyre havia sido selecionada era a proximidade do conhecido Dead Stream, como um dos seus afluentes mais próximos do local, porque serviria também como o local de batismos, os conhecidos batismos gelados, que mais tarde seriam parte da história daquela noite. A reunião foi presidida por Israel Damon e Thiago White e contou com a participação das convidadas especiais, as visionárias, a senhorita Dorinda Baker, de Orrington, e a jovem senhorita Ellen Harmon, de Portland, bem como também o ancião Hall e o ancião Wood. Cerca de 60 pessoas se reuniram naquele dia. Eles entraram na casa por volta das 7 horas da noite e iniciaram suas atividades como pregações revezadas entre os líderes, cantorias e orações. Naquela noite, muitas pessoas que estavam presentes já haviam participado de outras reuniões do grupo, porém, algumas pessoas estavam ali pela primeira vez. Após o triste episódio em Atkinson envolvendo Ellen White, Thiago White, Israel Damon e muitos outros, você compreendeu nos vídeos anteriores que Ellen White e Thiago White fugiram da cena do crime e desapareceram na noite. Ambos não foram vistos até chegarem à cidade de Portland, ou seja, eles viajaram por mais de 150 quilômetros na neve,
retornando até a cidade onde Ellen e sua família moravam. É importante relembrar que a mãe de Ellen White estava desesperada, pois além da aparência do mal que permeava as viagens de sua filha, uma garota de 18 anos, solteira e viajando sozinha com um homem, muito do que já havia acontecido desde o início da sua viagem havia se tornado público e a moral de Ellen começou a ser questionada, o que poderia afetar diretamente seus planos como visionária e médium espiritual. A partir deste vídeo, nós vamos passar a apresentar a história em 3 paralelos primários, portanto, preste bastante atenção na estrutura em que os fatos serão expostos, pois eles irão se conectar e se interligar, formando a raiz do Adventismo do sétimo dia até os dias de hoje. Os 3 paralelos que interconectam Ellen White e o Adventismo do sétimo dia são as visões e os sonhos, as crenças e as doutrinas e as estratégias de expansão. Todos esses 3 pontos precisam coexistir de forma equilibrada e contínua. Se uma dessas 3 áreas sofrer qualquer impacto, ataque ou perder força, automaticamente todo o restante irá sofrer as consequências. O Adventismo do sétimo dia depende dessas 3 áreas em pleno equilíbrio. No entanto, é claro compreender que Ellen White e Tiago White ainda não faziam ideia de que eles estavam prestes a iniciar um dos movimentos religiosos mais lucrativos da história, tanto no âmbito financeiro como também no representativo. Então, fique atento e atenta aos próximos passos, porque você irá entender como a Igreja do Sétimo Dia realmente funciona e por que é tão fácil entrar e tão desafiador sair. Durante o julgamento de Israel Damon, uma das principais afirmações de ambas testemunhas, tanto de acusação ou de defesa, era que Ellen White, Tiago White e Israel Damon pregavam que o mundo iria acabar em breve, que ser batizado era a prerrogativa para não ir para o inferno e que a porta da graça estava fechada, não havendo oportunidade de salvação. Eles pregavam que ninguém mais poderia se salvar, a não ser aqueles que haviam acreditado e aceitado a mensagem de William Miller e da volta de Jesus em 1844. Como nós vimos no último episódio, Ellen White fazia parte do grupo dos Adventistas fanáticos e, para piorar a situação, toda a influência da Igreja Metodista dos que gritam ainda queimava dentro dela, acentuando mais e mais o lado carismático de Ellen White, fomentando ainda mais por causa das supostas visões que ela recebia. Mas você, evangélico ou adventista, deve estar se perguntando, afinal de contas, Rodrigo, no que Ellen White de fato acreditava nesse período? Após o desapontamento de 1844, onde ela firmou os pés? Existe uma forma de definirmos Ellen White? E a resposta é simplesmente sim. Para isso, precisamos dividir Ellen White em 4 áreas. Essa divisão é a forma mais simples para você entender Ellen White de uma vez por todas e finalmente tomar uma decisão pessoal. Ellen White precisa ser dividida em 4 eras. A primeira era, que vai de 1844 até 1851, que relaciona as visões, o fanatismo e a porta fechada. A segunda era, que ocorreu entre 1851 até 1888, relacionada à fundação e à expansão da Igreja Adventista. A terceira era está entre 1888 até 1900, que engloba o exílio e principalmente a tentativa de controle supremo sobre a organização. E a quarta e última era, que vai de 1900 até 1915, que são as descobertas com relação aos escritos dela e também a sua morte. Apesar de ser a forma mais correta de apresentar Ellen White, esse método é pouco conhecido porque separa a suposta profetisa em períodos, ao contrário do que a organização adventista prefere, que seria o conceito de um período linear indivisível. Nesse episódio, vamos navegar fundo na primeira era, o que ela representou e quais as consequências relativas a este período que ainda permanecem presentes na estrutura, nas práticas, nas crenças e principalmente nas doutrinas da Igreja Adventista. Muitas pessoas tentam entender Ellen White de diversas formas, mas o melhor caminho é focar nas supostas visões que ela recebeu.
Elas revelam quem ela era, no que ela acreditava e quais eram as ordenanças que os seguidores dela deveriam obedecer. Ellen White afirmou receber de Deus uma visão em dezembro de 1844. Essa visão é extremamente importante para você logo de cara entender quem era Ellen White, apenas 2 meses após o desapontamento. Mas antes de falarmos sobre o conteúdo das visões, precisamos falar sobre como elas aconteciam fisicamente. Muitos adventistas até hoje, eles acreditam que Ellen White entrava em uma visão como se fosse um tipo de Bela Adormecida dos desenhos da Disney. Muito do que é apresentado nas igrejas adventistas ilustra uma cena supostamente repleta de santidade, espiritualidade, calmaria e serenidade. Por outro lado, muitos pastores nos púlpitos das igrejas adventistas procuram não se prolongar muito descrevendo o estado físico ou os detalhes dos efeitos corpóreos em Ellen White, durante o tempo em que ela estava operando como médium. Mas é fundamental que você entenda perfeitamente o que acontecia com Ellen White antes, durante e depois de um evento em que ela entrava em visão. Portanto, para sermos fiéis aos acontecimentos e à descrição desse fenômeno, nós vamos utilizar apenas e tão somente a descrição de pessoas que apoiavam o ministério dela, seguidores e pessoas de confiança que a viram em visão dezenas de vezes. Lembre-se, você não estava lá e muito menos eu, mas a descrição a seguir foi relatada por amigos e seguidores que viram com os próprios olhos Ellen White em visão. J.N. Longborough, que viu Ellen White entrar em suas visões mais de 50 vezes desde 1852, e o marido de Ellen White, Tiago White, listaram algumas características físicas que marcaram as visões. Vamos a elas. Ao passar para o estado de visão, ela sempre dava 3 gritos arrebatadores de glória que ecoavam e reecoavam. O segundo e o terceiro glória eram mais fracos, mas mais emocionantes do que o primeiro. A voz parecendo a de alguém bem distante de você, quase inaudível. Por alguns segundos, ela desmaiava sem forças. De repente, ela incorporava uma força física sobre-humana, às vezes levantando-se e andando pela sala. Ela frequentemente movia as mãos, os braços e fazia gestos com a cabeça, mas em qualquer direção que ela movimentasse suas mãos ou braços, ela não poderia ser impedida ou controlada nem mesmo pela pessoa mais forte que estivesse na sala. Ela não respirava durante todo o período de uma visão que variava entre 15 minutos e 3 horas. No entanto, o seu pulso batia regularmente e seu semblante permanecia como em um estado natural. Por último, quando ela saía da visão, tudo ao nosso redor ficava numa escuridão total, mesmo se toda a visão acontecesse durante o dia ou em qualquer quarto bem iluminado à noite. Durante o momento de escuridão ou escuridão no ambiente, ela gritava de forma prolongada e profunda a palavra dark, que significa escuro ou escuridão. Em seguida, ela ficava flácida e sem forças no chão. Para ajudar você a ter uma ideia básica de como esse evento ocorria, pedimos a uma atriz que tentasse reproduzir essa cena. De antemão, nós agradecemos a Mary, que mora na Argentina e que se disponibilizou a encenar alguns pontos dessa descrição, principalmente o último item. Assista à dramatização a seguir, lembrando que é apenas uma dramatização do que acontecia com Ellen White.
Entre 1844 e 1851, Ellen White acreditava que não haveria mais salvação para nenhum ser humano. Essa crença existia porque no movimento millerita, os membros acreditavam que apenas eles seriam salvos e todos os que rejeitaram a mensagem do segundo advento eram a Babilônia ou as igrejas prostitutas. Essa crença foi conhecida como a doutrina da porta fechada. Além disso, Ellen White estava cercada por pessoas que apoiavam essa crença, incluindo amigos, familiares e, é claro, Tiago White. Existem diversos registros e testemunhos que validam e confirmam que ela defendia essa crença e disse ter recebido visões de Deus que confirmava essa doutrina, inclusive que Deus supostamente tinha revelado a ela a data da volta de Jesus Cristo. Pois é, você já deve ter visto esse filme antes. No entanto, durante muitos anos após 1851, ela negou essas afirmações e repetiu várias vezes nunca ter recebido qualquer visão sobre a tal da Porta da Graça fechada, ou sobre a marcação de uma nova data para a volta de Cristo. E a Igreja Adventista, como organização, há mais de 150 anos, continua defendendo Ellen White, dizendo que ela nunca participou, concordou ou pregou que não havia mais salvação para a humanidade. Mas a história, os seguidores do movimento e testemunhas que fizeram parte da intimidade de Ellen e Tiago disseram completamente o contrário. Além das afirmações contraditórias da própria Ellen White, as pessoas que faziam parte do bando, como eles eram conhecidos, realmente acreditaram no que ela pregava. Por exemplo, o fanático Israel Damon. Se nós pudéssemos colocar Ellen White dentro de um tomógrafo doutrinário e fizéssemos um exame de diagnóstico entre 1844 e 1851, o resultado seria o seguinte: Ellen White sofria de medo e pavor constantes de não ser salva, trauma do desapontamento de 22 de outubro, a crença no juízo investigativo, uma crença inventada por Hiram Edson, traumatizado após o desapontamento, acreditava que Jesus Cristo voltaria enquanto ela estivesse viva, cria que somente os milleritas e adventistas poderiam ser salvos e que ela tinha a capacidade mediúnica de se comunicar com Deus através de visões. Menos de um ano após o grande desapontamento, William Miller escreveu as seguintes palavras em uma carta que, logo depois, foi publicada no Advent Herald em dezembro de 1844, no mesmo mês em que Ellen White teve, supostamente, a sua primeira visão. Ele escreveu o seguinte: "Fizemos o nosso trabalho advertindo os pecadores e tentando despertar a igreja. Deus, em sua providência, fechou a porta diligentemente para confirmar a nossa vocação e eleição." Isso está escrito no Advent Herald de 11 de dezembro de 1844. Nesse texto, já dá para perceber que William Miller acreditou na porta fechada antes de maio de 1845. Portanto, a crença da porta fechada era sim uma crença permanente entre os milleritas. No outono de 1846, José Bates conhece Ellen e Tiago White e eles aceitam o ensino de Bates de que o dia da expiação duraria 7 anos, terminando no outono de 1851. Bates, mais tarde, publicou suas teorias dizendo: "Creio que as 7 manchas de sangue no altar de ouro e diante do propiciatório plenamente representam a duração dos processos judiciais sobre os santos vivos no Santíssimo, do Santuário Celeste, durante todo o tempo em que estarão em aflição, até 7 anos. Deus, por sua voz, os livrará, porque é o sangue que fará expiação pela alma." Então, o número 7 representa o fim do dia da expiação, lá no Santuário Celeste. Isso está escrito em O Santuário Típico e Antitípico, página 10, de 1850. Nesse texto, José Bates confirma que ele acreditava que, após os 7 anos, o que daria em 1851, Jesus voltaria. Em 1847, outro texto,
Outros negaram imprudentemente a luz atrás deles e disseram que não fora Deus quem os conduzira até ali. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e desviaram os olhos do alvo, e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho, no escuro e perverso mundo abaixo. Era tão impossível para eles seguir o caminho novamente e ir para a cidade quanto todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado. Essa visão foi mencionada no livro A Word to the Little Flock, página 14. Nessa visão, você percebe que não haveria mais salvação para todos aqueles que rejeitaram a luz que fora apresentada durante o período de 1844. Nessa visão, Ellen White confirma novamente, mais uma vez, que Deus não salvaria as pessoas que rejeitaram a mensagem de 1844. Veja agora mais uma afirmação de uma visão que Ellen White recebeu sobre a nova data da volta de Cristo. No livro A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, na página 10 e 11, ela relata uma visão e um trecho diz o seguinte: "Logo ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos deu o dia e a hora da vinda de Jesus." Por fim, um texto bastante peculiar de uma visão que ela teve na cidade de Camden, em Nova York, em 29 de junho de 1851. Essa visão foi testemunhada por muitas pessoas que relataram em seus livros, inclusive J.N. Longborough, Tiago White, Uriah Smith, entre outros. Você pode encontrar também trechos dessa visão no livro The Visions of Mrs. E. G. White, de 1868, entre outras publicações. Na visão, ela disse: "Então eu vi que Jesus orou por seus inimigos, mas isso não deveria nos levar a orar pelo mundo perverso a quem Deus rejeitou. Quando ele orou por seus inimigos, havia esperança para eles e eles poderiam ser beneficiados e salvos por suas orações. E também, depois que ele foi um mediador no aposento externo para o mundo inteiro, mas agora seu espírito e simpatia foram retirados do mundo, e nossa simpatia deve estar com Jesus e deve ser retirada dos ímpios. Eu vi que os ímpios não poderiam mais ser beneficiados por nossas orações." Perceba que nesse texto ela relata 3 pontos importantes: de que as orações não eram mais necessárias pelos ímpios; 2, que não havia mais intercessão, pois Cristo já não estava mais disponível para isso, e que sim, nós deveríamos apenas orar e nos beneficiar da presença de Deus e da presença de Cristo. Seguidores, crentes e adventistas, incluindo amigos íntimos de Ellen White, afirmaram no livro O Verdadeiro Sábado que ela pregava sobre as visões que recebia e principalmente sobre a porta da graça fechada para sempre. John McGeer escreveu: "Conhecemos bem a conduta de Ellen G. White, a visionista, enquanto estava no estado do Maine. As primeiras visões que ela teve foram em minha casa, em Polônia, que Deus havia dito a ela em visão que a porta da misericórdia havia se fechado e não havia mais chance para o mundo." Isso está escrito no livro The True Sabbath, de Miles Grant, página 70. A senhora Ellie S. Burdick conhecia muito bem a senhorita White e ela escreveu o seguinte: "Conheci Tiago White e Ellen Harmon, agora a senhora White, no início de 1845. Do 7º mês, 1844, a porta da misericórdia foi fechada. Cristo havia deixado para sempre o trono como mediador. O mundo inteiro estava condenado e perdido e nunca mais poderia haver nenhum outro pecador salvo." Isso está também no livro The True Sabbath, ou O Verdadeiro Sábado, página 72. É sempre importante trazer a palavra de Deus como sendo a palavra final e definitiva para que você não tenha dúvida sobre esse tema e como Cristo, os apóstolos e a Bíblia apresentam de fato a salvação para toda a humanidade, inclusive para você e para mim. Olha só o que está escrito na Bíblia: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Isso está escrito em João 5:24.
Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Portanto, é importante sempre dizer que devemos sempre fixar nossos olhos em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a salvação. Através dos evangelhos, podemos ouvir a voz de Cristo, os conselhos dos apóstolos genuinamente inspirados pelo Eterno. Cristo é a resposta e a intercessão e a salvação em Cristo estão plenamente disponíveis para todos nós. Antes de terminar esse episódio, é importante ilustrar por que a Igreja Adventista e Ellen White pertencem a uma simbiose que não pode se separar. Muitas pessoas acreditam que, mesmo se não existisse Ellen White, que a Igreja Adventista seria a mesma organização que é hoje. Isso é um completo engano e um devaneio de membros da Igreja que, apesar de sinceros, não compreendem que a Igreja Adventista foi desenhada há mais de um século atrás. Ao invés de usarmos mais 30 minutos, nosso time decidiu ilustrar de uma forma mais simples, mas bastante eficaz, o que a primeira era de Ellen White representa para a Igreja Adventista até hoje. Tiago White viu em Ellen White uma garota jovem, pouco inocente, mas com uma crença espiritual tão forte quanto obscura. Mas após tudo o que aconteceu em Atkinson, ele de fato visualizou uma oportunidade incrível, principalmente depois de ver com os próprios olhos do que ela era capaz. E não demorou muito para que ambos iniciassem um empreendimento focado em duas colunas: visões e publicações. Funcionava da seguinte forma: Ellen White supostamente recebia uma visão. No início da carreira, essa visão ocorria em locais públicos, como reuniões de oração, cultos privados, na casa de amigos ou familiares. Tiago White coletava as informações sobre a visão durante ou após a cena mediúnica. Essas informações elas eram transcritas e registradas. Em seguida, elas passavam por um processo editorial, que poderia envolver redatoras contratadas ou até mesmo o próprio Tiago White. Após concluir as edições, o texto retornava para Ellen White, que fazia uma verificação final, antes de transformar o texto, na verdade, num produto. Esses produtos editoriais poderiam variar entre livros, panfletos e jornais. Uma assinatura anual do jornal oficial do movimento custava cerca de $2 por ano. Ellen White e Tiago White iniciaram de forma indireta uma empresa editorial que alimentava um pequeno grupo de crentes adventistas. No entanto, o empreendedorismo não parava por aí. Além das publicações, Ellen White comercializava 2 outros serviços: cartas direcionadas a pessoas que desejavam receber alguma revelação ou a participação em reuniões privadas onde ela operava como médium, revelando para as pessoas o que supostamente Deus havia revelado a ela sobre aqueles membros do movimento. Não demorou muito para que as publicações começassem a chamar a atenção de um número considerável de pessoas, e recursos financeiros se tornaram uma realidade, e o nome de Ellen White passou a ser considerado importante entre o pequeno grupo de adventistas, que passou a conviver entre sessões mediúnicas, publicações e a criação de um movimento que tinha no seu centro 2 falsas crenças: a nova data para a volta de Cristo, em 22 de outubro de 1851, e o juízo investigativo.